Esses dias eu estava lendo o livro A Heroína de Mil e Uma Faces, da Maria Tatar. E eu encontrei uma expressão que me tocou. É uma expressão usada para uma determinada categoria de contos. E essa categoria se chama A Busca pelo Marido Perdido. Quando eu li isso, eu parei, eu ri e depois eu fiquei em silêncio. E comecei a refletir sobre isso, porque faz muito sentido, né? O livro A Heroína de Mil e Uma Faces fala sobre o lugar do feminino e das mulheres nos mitos e contos da humanidade. E se a gente for parar para pensar, a maioria dos contos e mitos que falam sobre jornadas de mulheres que saem no mundo para viver alguma espécie de aventura, normalmente são, na verdade, histórias sobre elas tentando encontrar ou reencontrar um amor. O amor de um homem, no caso. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão, sobre o fato de o feminino ser retratado desde sempre e por tanto tempo como essa faceta que busca, espera ou que precisa do outro para completar a própria história. Talvez o exemplo mais conhecido seja o mito de Eros e Psique. Vou contar aqui rapidamente, de uma forma bem resumida, o mito. Psique era uma mulher muito bela. Ela era a mais bela de suas 3 irmãs. E ela era tão bonita que ela despertou o ciúme de Afrodite, a deusa do amor. E aí, como uma espécie de punição, Afrodite manda que seu filho Eros faça com que a Psique se apaixone pelo homem mais feio do mundo. Só que esse plano dá errado, porque quando Eros vê Psique, ele se apaixona por ela. E aí ele leva a moça para um palácio invisível, onde ele a visita todas as noites, mas com uma condição: ela nunca poderia ver o rosto dele. E por um tempo, isso até que funciona. Só que, movida pela curiosidade e também pela especulação de suas irmãs e de outras pessoas ali em torno dela no palácio, a Psique decide acender uma lamparina para ver o rosto de Eros. Ela faz isso enquanto ele dorme, só que uma gota do óleo quente da lamparina cai sobre ele e ele desperta. E ele, muito decepcionado com essa traição ao acordo que eles tinham, o Eros desaparece. E é aí, nesse momento, que começa a verdadeira jornada da Psique. Ela sai pelo mundo para tentar reencontrar esse marido perdido. E nessa jornada ela enfrenta inúmeras provas quase impossíveis colocadas pela Afrodite, que são tarefas simbólicas, como separar sementes, colher lã de carneiros selvagens, descer ao submundo e voltar viva. E ao atravessar cada desafio, Psique vai se transformando. E no fim, ela não só reencontra o Eros, como também ela reencontra a si mesma. Ela ganha asas e se torna imortal. E aí o casamento final entre Eros e Psique é um símbolo do encontro entre desejo e alma, entre masculino e feminino arquetípicos, entre o amor humano e o amor divino. Quando eu li esse mito pela primeira vez, eu fiquei pensando o quanto que essa história dialoga com todas nós. Porque, de um jeito ou de outro, nós também fomos ensinadas que o ápice da jornada da mulher é quando ela encontra o amor, e especificamente o amor de um homem. Desde meninas, nós fomos treinadas a esperar, desejar, procurar, provar que somos boas o bastante para sermos escolhidas. A cultura nos ensinou que o final feliz é o casamento e não a nossa própria jornada de autodesenvolvimento e autoevolução. E mesmo hoje, quando a gente fala de liberdade e consciência, muitas vezes ainda há uma parte nossa que acredita que ser amada é a mesma coisa que ser inteira, mas não é. E é curioso, enquanto muitos mitos masculinos falam sobre conquistar o mundo, os femininos falam sobre conquistar o amor. Mas o verdadeiro resgate que o mito de Psique nos ensina não é o resgate do marido, e sim o resgate da própria alma. Nos últimos dias, esse tem sido um tema muito recorrente nas minhas sessões terapêuticas, obviamente, em relação às mulheres que eu atendo. E sabe o que eu percebo? Que ainda existe uma parte nossa tentando cumprir essa velha narrativa. Se eu encontrar o homem certo, tudo vai se encaixar. Só que não tem relacionamento saudável possível quando o centro da vida é o outro. O centro da sua vida precisa ser você. Isso não é egoísmo, é maturidade emocional. Quando você faz da sua rotina um espaço bom de habitar,
Quando o seu próprio amor te sustenta, o outro deixa de ser a sua salvação e vira uma escolha. Então, talvez o mito da mulher contemporânea não seja mais a busca pelo marido perdido, e sim a jornada de quem quer se reencontrar. Porque quando a alma e o amor se reconhecem dentro de você, o resto da vida começa a florescer. E aí, um relacionamento amoroso, se vier, quando vier, vem para somar e não para preencher um vazio. Se esse tema ressoou com você, se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém que também esteja se redescobrindo. E se você sente que precisa de ajuda para reescrever essa história dentro de você, as minhas sessões terapêuticas estão abertas. O link vai estar aqui na descrição. Com amor e presença, e até o próximo vídeo.